Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez. Hoje é quarta-feira e por isso eu quero convidá-lo para nosso culto de oração. Estaremos juntos em nossa igreja a partir das 19 horas para cultuar a Deus, para compartilhar uns com os outros nossos desejos, nossas necessidades, orar uns pelos outros, ouvir também a voz de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar o Sermão do Monte. Tem sido maravilhoso aprender com os ensinamentos de Jesus. Quero me dirigir aos aniversariantes de hoje, transmitindo-lhes um grande abraço de nossa igreja e com ele o desejo de muitas felicidades na sua vida e que o Senhor cuide do seu viver e do seu coração. A todos, o convite é dedicarmos os próximos momentos, os próximos minutos, poucos, ao estudo da Palavra de Deus. Deus tem algo a nos falar e eu quero convidá-lo a juntos refletirmos a respeito desse texto das Escrituras e considerar aquilo que ele tem a falar aos nossos corações nesse instante. Vamos juntos. No Salmo de número 90, no versículo 12, nós lemos o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que interessante esta oração do salmista. Gosto de refletir sobre esse texto, em particular em ocasiões em que celebramos aniversário, porque conectamos isso, vinculamos isso à ideia de contar os dias. E o texto tem a ver com isso, sim, com a contagem dos nossos dias, do nosso tempo cronológico. Mas certamente a expressão usada pelo salmista, ensina-nos a contar os nossos dias, tem um significado mais profundo e mais efetivo. Contar os dias não significa apenas registrar a passagem do tempo. Não é apenas a isso que ele se refere. Contar os dias é uma expressão metafórica para viver. Contar os dias é construir os seus dias, vivê-los, experimentá-los. Os dias que vivemos são a oportunidade concedida por Deus. Aliás, lembro-me de uma palestra que eu vi em certa ocasião, em que o palestrante, ao término, concluiu dizendo: o ontem já passou, por isso chamamos de passado. O amanhã não nos pertence, não temos controle sobre ele, por isso nós o chamamos de futuro. O hoje é uma oportunidade e por isso nós o chamamos presente. É interessante perceber que hoje é sim presente de Deus para nós. Presente porque Deus nos concede a oportunidade de viver. E a oportunidade de, ao longo de nossa vida, fazer escolhas, tomar decisões, construir e manter e aperfeiçoar e aprofundar relacionamentos. Algumas vezes ajustá-los, outras vezes restaurá-los, quando alguma circunstância ou alguma atitude trouxe prejuízo para eles. A vida nos concede a oportunidade de influenciar pessoas. A vida nos concede a oportunidade de receber influências de outros e muitas vezes nós temos a oportunidade de identificar e de escolher as fontes mais adequadas de influência. É verdade que nem sempre isso acontece. Nem sempre temos essa oportunidade. Ou nem sempre somos sábios em nossas escolhas. Mas podemos sim buscar nas fontes adequadas influências positivas para a nossa vida. Por exemplo, quando o Salmo 1 começa, lembra que o homem bem-aventurado, o homem feliz, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode escolher as fontes de influência sobre a sua vida. Pessoas que não trarão boas contribuições, pessoas que serão má referência, pessoas que serão mau exemplo, mas também pessoas que podem trazer, sim, coisas positivas sobre a sua vida, nos efeitos e nos resultados. Conhecemos aquela célebre expressão do dize-me com quem andas e te direi quem és. A verdade é que nós podemos, ao longo de nossa vida, escolher as fontes de influência que há sobre nós, pelo menos na grande maioria das vezes. E contar os dias significa ter este discernimento e esta percepção.
Mas contar os dias também significa deixar um legado. Significa deixar marcas nas vidas das pessoas que possam ser vistas e vividas de modo positivo. Significa construir experiências que sejam sempre agradáveis recordações, ainda que tragam consigo o peso e a dor da saudade. A saudade muitas vezes é uma demonstração e prova clara de que valeu a pena viver determinada experiência. Que ao longo de nossos relacionamentos, construamos na vida das pessoas imagens positivas. Deixemos um legado que valha a pena. Contar os dias significa, portanto, deixar marcas nas vidas daqueles com os quais convivemos. Contar os dias significa traçar planos, fazer projetos, desenhar alvos que possam nos tornar cada dia melhores e possam tornar a nossa vida cada dia mais útil. Mas o mais interessante disso tudo é que, com muita inteligência, com muita perspicácia, o salmista vai buscar esta orientação em Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Meu conselho para você na manhã de hoje: busque em Deus esse ensinamento. Busque na presença de Deus esse direcionamento. Permita que Deus conduza os seus passos, conduza o seu caminhar e conduza a sua vida. Você não apenas alcançará um coração sábio, capaz de tomar decisões acertadas. Você terá um coração sábio, capaz de deixar marcas profundas, preciosas e enriquecedoras na vida das pessoas com as quais você convive. Seus relacionamentos refletirão essa sabedoria. Uma vida vivida conforme a vontade de Deus. Uma vida na qual a vontade de Deus se manifesta, se demonstra e se percebe. Vamos orar juntos? Pai querido, precisamos do teu ensinamento, precisamos da tua direção, precisamos da tua sabedoria. Queremos viver a vida e contar os dias de tal maneira que as oportunidades sejam bem aproveitadas. Os relacionamentos sejam solidamente construídos. As marcas deixadas por nossa passagem sejam positivas e dignas de ser lembradas. Que, Senhor, sejamos sábios ao escolher as fontes de influência sobre o nosso viver e que a nossa sabedoria se reflita nas marcas e influências que deixamos na vida dos outros. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.